Luiz, por favor. Eu só tentar a minha compreensão para dois temas aí. O primeiro é esse clima de ódio aí. Eu não acho que foi criado pelo Olavo ou pelo Reinaldo. É mais ou menos o que ocorreu nos Estados Unidos, que você tem uma crise. A crise econômica, ela traz um mal-estar disseminado. Esse mal-estar é muito simples você personalizar. Nós tivemos aí de um lado a inclusão nos países baleia, né, inclusão social, e nos países desenvolvidos nós tivemos a migração. Então você focar nesses elementos é fácil você criar a figura do inimigo interno, né? O que ocorreu nos Estados Unidos, foi repetido aqui, foi que os grupos de mídia, para conseguir um protagonismo, eles vão buscar esse discurso de direita e trazem. A Fox News faz isso. Aqui no Brasil, mesmo antes do Olavo, o Olavo ele já existia, já era Olavo antes. Os outros entram oportunisticamente. Aqui, digamos, esse mal-estar da classe média foi primeiro vocalizado pelo Jabor e pelo Jô Soares nos programas. Foram os primeiros que pegam essa questão do preconceito, do analfabetismo, cria esse mercado, e esse mercado a imprensa entra de um lado, por questão de mercado. Você pega a editora Record, fazendo parceria com aquele pessoal da Veja para lançar os autores de direita, e os jornais veem que é um caminho para pegar a classe média contra o PT. Agora é interessante, nessa parte internacional, ver como que se deu essa articulação dos Estados Unidos. Nós temos aí nos anos 80 e 90, com os paraísos fiscais, nós tivemos uma esbórnia no mercado financeiro internacional. Se misturava o dinheiro do investidor com o petrodólar, com o narcotráfico. Quando vem os atentados às Torres Gêmeas, em 2003, amplia-se a questão da cooperação internacional, que é a troca de experiências e de informações entre as polícias federais e os ministérios públicos dos diversos países, que era a única maneira de você combater organizações criminosas internacionais. É ali que se dá o movimento dos Estados Unidos, aquele negócio, o diabo é sábio por ser velho. Os Estados Unidos têm uma tradição secular aí de geopolítica, e percebe que por ali eles teriam condições de atuar defendendo os seus interesses nos países que estavam se consolidando ou contra a social-democracia. Por que a social-democracia? Porque ameaça, digamos, a globalização, o livre fluxo de capitais, não é a esquerda revolucionária, entende? É a social-democracia que tinha deveria ter uma alternativa de gestão com controle de capitais e outros aspectos que marcam os Estados nacionais, aí a luta entre globalização e Estados nacionais desde o século XIX. Então eles passam, veja bem, a democracia, quando você pega os Estados Unidos é uma democracia madura já, então ele já tem um conjunto, as ligações entre poder econômico e partidos políticos está em todos os modelos democráticos, todos os países em que as empresas saíram para a globalização, elas tinham atrás de si uma retaguarda dos governos nacionais e uma ligação de financiamento de campanha. Os Estados Unidos, como um país já com a democracia mais consolidada, ele já tinha um conjunto de leis e de regras que blindavam essas empresas em caso de escândalos. Se pegar a guerra do Iraque, a guerra do Iraque é uma guerra de empreiteiras. Se você pegar alguns grandes escândalos norte-americanos, o presidente da República tem, inclusive, o poder de dar um indulto para o criminoso se a empresa for de interesse nacional. O que eles fazem quando começa... Então, se você pegar Brasil, Portugal, França, Espanha, e começar a fuçar nos fluxos internacionais, nos paraísos fiscais, você vai ter ao lado de narcotráfico todo o dinheiro da corrupção política. E é um dinheiro que pega todos os partidos. Então, como que eu direciono isso? Meramente como o FBI, depois o NSA também, com toda a capacidade de espionagem, de acesso a essas informações, muito mais aparelhados do que em qualquer outro país, eles passam a fornecer as informações que interessam a eles. Então, por exemplo, chega a Portugal, eles pegam o Zé Sócrates e alimentam o Ministério Público português e a mídia portuguesa. 1 ano de cacete no Zé Sócrates, ficou 9 meses preso. Depois de 1 ano, 9 meses preso aí, você não tinha elementos no Ministério Público para condenar o Zé Sócrates, mas politicamente estava destruído. Você tinha o Durão, que era um ex-primeiro-ministro mais à direita, com escândalos já definidos na Alemanha de propina para a venda de submarinos, que eles deixam em paz.
Aqui no Brasil, o que acontece com 2013? Eles já tinham se dado conta que quando, com internet, com essa bagunça no mercado de opinião, você abriria espaço para desestabilização de democracias não maduras. As diversas primaveras surgem a partir daí. Quando vem 2013, junho de 2013, eles percebem que o país estava maduro para tentar embarcar numa onda dessa. Estava maduro. Você tinha uma insatisfação generalizada e que o governo Dilma não teve, o próprio PT não entendeu. Eu tive com ela 2 meses antes daquelas manifestações, eu comecei a criticá-la. Eu sempre tive uma boa relação com ela. Quando eu comecei a criticar, ela chamou para dar explicações. Eu falava, presidente, tem uma militância digital fantástica aí, mas vocês não dão bandeiras para elas. O direito estava começando a avançar de uma maneira profissionalizada de um lado e do outro lado, com a classe média podendo se manifestar através das redes sociais. Então, naquele momento, os Estados Unidos lançam, acho que o Brasil está maduro para 2 escândalos, 2 mega escândalos de interesse específico de corporações americanas. Um no Petrobras. Vocês veem que quando saiu o Wikileaks, os arquivos do NSA, grande parte era a Petrobras. Interessava que as petroleiras americanas, interessava a geopolítica americana, de ter um controle aqui próximo, em zona não conflagrada de petróleo, interessava as petroleiras norte-americanas. E o segundo era o escândalo do futebol, da FIFA, que é um escândalo brasileiro, ali é know-how puramente brasileiro. João Avelange e fundamentalmente Globo. E por que interessavam a eles? Porque os grupos de mídia norte-americanos, você tem toda a expansão do capitalismo americano no pós-guerra, os únicos que não conseguem entrar e avançar são os grupos de mídia. Porque nos países as concessões já estavam em mãos de grupos nacionais, e para você entrar no mercado impresso, você tinha legislação também defendendo o mercado interno, quando vem a internet eles percebem que você tem uma abertura. E com a dispersão que você tem hoje em audiências, com TV a cabo e tudo, o grande fator, o pilar de audiência das emissoras são as transmissões esportivas. Você pega a Inglaterra, os programas de maior audiência dão 5 pontos percentuais. Quando entra futebol, 15 pontos. Então eles tentam, através da FIFA, alimentam os ministérios públicos aí dos diversos países para tentar desmontar a quadrilha que se instalou a partir da FIFA nos governos nacionais, os grupos de mídia, articulando com as federações de futebol, dando respaldo junto aos governos nacionais. Então, mas o que acontece? O Ministério Público, quando entra a questão da Petrobras, ele passa a alimentar os Estados Unidos de informação. Nós tivemos um absurdo de um procurador-geral da República e até os Estados Unidos levar informações contra a Petrobras para entrar em ações dos Estados Unidos contra a Petrobras, que é uma empresa pública. Isso não existe em nenhum país sério do mundo. Na época que ele foi para lá, nós provocamos, falei, que história que é essa? Fizemos críticas aí no GGN, daí eles voltam, 2 semanas depois estoura o escândalo da eletronuclear. Quando estourou o escândalo da eletronuclear, eu fui mapear por onde que o procurador-geral andou. Ele andou com uma advogada do Departamento de Justiça, faço pesquisa na internet, até um ano antes era advogada do principal escritório de advocacia que servia a indústria eletronuclear norte-americana. Por que não caminha? Eu entrevistei o Jamil Chad, que é um belo correspondente, os correspondentes internacionais. Os correspondentes internacionais não estão contaminados pelo aquário, então ainda fazem jornalismo. E ele lançou um livro sobre a FIFA, e eu indaguei dele essa questão da cooperação internacional, e falou, olha, o FBI está muito implicado, porque todos os ministérios públicos mandaram informações sobre os seus países e o brasileiro não. Por quê? Porque nas manifestações de junho, quando a direita começa a tomar conta, a Globo faz o pacto com o Ministério Público contra a tal da PEC, não sei se é 37, aquela PEC que tirava o poder de investigação do Ministério Público. Então você tem um pacto ali. Então esse pacto faz com que a Globo seja blindada em todos os termos. Vocês veem que quando a Polícia Federal invade o escritório da Mossack Fonseca, achando que ia encontrar a chave aí do apartamento do Lula, invadem a Mossack Fonseca, pegam todos os arquivos e descobrem. A única coisa que eles descobrem relevante é que a família Marinho tinha uma conta bancada aí pela Mossack Fonseca, que é o escritório
de todos os ditadores sujos do mundo. Quando descobre isso, morre o assunto. Morreu. Não se fala mais nisso. Então, quer dizer, o que o Ministério Público tem em contrapartida? O poder. Então, todo esse poder, junto com a mídia caminhando nessa direção, eles passam a alimentar diuturnamente a mídia com essas maluquices. Então, digamos, a parte internacional se dá através disso. E do lado do PT e do governo não houve nenhuma tentativa de criar um discurso. Você falou desse filme, O Dia que Durou 21 anos. Meu último encontro com a Dilma foi ela convidando para assistir no Palácio da Alvorada esse filme. Umas 15 pessoas lá, estavam o Marco Aurélio, o Franklin, a Helena. E ela saiu do filme emocionada, e falando o seguinte: puxa, o Jango não percebeu naquele comício cheio de gente como ele estava sozinho. Eu olhava para ela e falava: o que Brasília faz com as pessoas, rapaz? Então, agora, quando se fala em mídia, vamos só separar um ponto. Você tem hoje uma esquerda que corresponde, não sei, segundo chutes aí, a 1/3 do eleitorado, tem uma direita a 1/3 do eleitorado. A disputa no meio. É esse meio. E nesse meio, como que a própria Haddad aqui, a própria Dilma lá, eles tentavam conquistar os jornais sem se preocupar em estabelecer uma estrutura de informação, que não é a estrutura, veja bem, não é a estrutura dos blogs militantes. A esquerda hoje, ela está dentro das suas limitações. Ela consegue se manter bem porque tem uma rede de blogs que alimenta de informação. Nós não estamos mais naquela fase que você precisava fazer o jornal Movimento, o jornal Opinião, com aquela dificuldade de distribuição. Agora, o jogo é o meio campo. E nesse meio campo, nós temos de um lado a mídia. A mídia está no fim. Esse modelo de grupos de mídia está no fim. Folha, Estado, Abril. Eles vão ter talvez alguma sobrevida com essa bolsa mídia criada pelo governo Temer, mas esse modelo acabou. Mas você não tem nada para colocar no lugar. E a internet, como é muito pulverizada, ela impede um discurso dominante, como foi em outras épocas. Né? Então, o desafio é esse: quer dizer, qual o modelo que vem pela frente? Como que você nunca mais vai ter. Você vai ter a Globo ainda durante um bom tempo. A Globo é o grupo. A corporação é a Globo. Os outros vão atrás. Então você vai ter durante um bom tempo ela definindo esse discurso máximo aí, mas a tendência é uma pulverização cada vez maior. E o que vem pela frente, não tem jeito de se prever o que vem pela frente. Né? Bom, eram essas explicações aí que eu vou tentar trazer aqui para entender esse papel da mídia aí, principalmente da cooperação internacional.